A próxima pergunta da Estela. E, João, quando você quiser fazer algum comentário, fica à vontade para interromper, beleza? A Estela perguntou o seguinte: em sua visão, qual é o núcleo da visão canônico-linguística? Excelente pergunta. Van Hooser, gente, como vocês sabem, a dificuldade que o Van Hooser tem com a abordagem linguístico-cultural basicamente essa falta de reconhecimento de que a igreja cristã e a cristandade em sentido amplo, né, ela é filha, como ele diz isso em outros livros, né, ela é filha, fruto das escrituras. De alguma maneira, a igreja nasce do cânon bíblico. Então você simplesmente dizer assim, não, o contexto da igreja local, o contexto das práticas litúrgicas e das práticas de leitura da Bíblia e da dogmática de um determinado contexto cultural da igreja é o suficiente, não é de todo correto. Por quê? Porque, na verdade, mesmo na sua diversidade dogmática, confessional, a igreja cristã ela é fruto do cânon bíblico, ela nasce das escrituras. As escrituras lida, interpretada, sistematizada, organizada em forma de concílios e tradição e leituras históricas, ela é resultado disso, né? Então, por isso que ele coloca uma ordem muito específica. Observe como que ele coloca o linguístico de forma secundária e coloca o cânon de forma primária. E por que ele faz isso? É muito intencional no Van Hooser. O que o Van Hooser vai dizer é que a dimensão linguística aqui, claro, é a dimensão interpretativa da igreja, ela é sempre disciplinada pelo cânon. Gente, a ênfase canônica no Van Hooser é uma ênfase tipicamente protestante. E o Van Hooser é muito explícito nisso. Ele vai deixar isso muito claro. Ele não quer ser neutro nisso. Ele fala assim, a minha ênfase canônica é uma ênfase, claro, protestante, mas essa ênfase protestante não é uma invenção do protestantismo. A afirmação da autoridade das escrituras não é uma invenção da reforma. O sola scriptura não é uma invenção da reforma. Basta você ir para teologia pré-reformada e você vai ver, se você pega Tertuliano, Agostinho, se você pega Irineu de Lyon, se você pega os pais capadócios, se você pega os teólogos pré-nicenos, né, se você pega ali os teólogos antes da reforma, se você pega, sei lá, Didacta... Não, se você pega Didaquê, você vai ver que todo o empenho teológico patrístico não nasce primariamente da filosofia, ele nasce das escrituras. A gente sabe disso pela quantidade de textos bíblicos que são citados em cima de qualquer argumento teológico criado pelos pais da igreja. Então, peraí, as escrituras já eram tratadas como fonte de autoridade e a teologia pré-reformada, ela é basicamente canônica. Basicamente canônica. Então, o que a reforma faz? A reforma reafirma o cânon como lugar de autoridade. Né? Então, nesse sentido, o núcleo da visão canônico-linguística é, sem dúvida, o cânon das escrituras, como o próprio termo já deixa claro. Porém, esse cânon ele é interpretado historicamente pela igreja, por isso a ênfase linguística. E aqui no campo da linguística, né, quem conhece o Van Hooser sabe disso, aí ele vai trazer toda aquela questão do regula fide, do depositum fidei, ele vai trabalhar a questão da tradição, ele vai mostrar, inclusive, como o próprio protestantismo, ele é um mito dizer que o protestantismo é antitradicional, né? O protestantismo, ele reconhece a tradição na medida que a tradição ela está sendo sustentada pelo cânon. Mas, claro, que no momento em que a tradição ela se impõe ao cânon, e aí ele vai falar que não. Né? Então, é claro que aí é aquela discussão do Van Hooser sobre fontes de autoridade, que ele vai fazer um contraste com o romanismo, que coloca tradição, magistério da igreja e cânon bíblico no mesmo nível de autoridade. Ele vai dizer que isso está errado. O que basicamente a reforma vai dizer é, não, a rainha da autoridade são as escrituras. Mas isso significa um desprezo à tradição? Não. É que a tradição vai estar sempre ali, é reconhecida como uma autoridade secundária, porém, sob a permanente disciplina das escrituras. Então, eventualmente, a igreja pode se movimentar teologicamente para
discutir temas da tradição. Agora, existem temas da tradição, gente, que a tradição é dinâmica, né? Então, existem núcleos da tradição que estão consagrados demais, são rígidos demais para a gente sair hoje, em pleno século XXI, e questionar. Por exemplo, né, Trindade. Trindade. Está aberta a discussão sobre a Trindade? Ora, a gente pode até se arriscar a levantar objeções sobre a Trindade, mas a chance de você estar errado é muito grande, porque o núcleo trinitário é um núcleo da tradição que já está testado pelo tempo, né, da tradição cristã. Então é muito difícil você levantar uma objeção sobre a Trindade, contra a Trindade e sair intacto. Tá? A própria igreja tem uma dinâmica histórica que repele e já leva uma desconfiança profunda a qualquer pessoa que comece a questionar um núcleo tão bem consagrado historicamente como a Trindade, por exemplo. Agora, existem discussões que são mais periféricas, escatologia, continuidade dos dons, por exemplo. São discussões que estão na borda da tradição e elas estão abertas à discussão mesmo, nenhum problema. Né? Por quê? Porque elas estão numa camada histórica mais recente. Mas questões que estão em camadas históricas mais antigas dão muito mais trabalho para uma discussão nesse nível. Então, só para deixar claro, né, que o núcleo é canônico. E, secundariamente, a tradição e os dogmas. E aí a gente tem uma hierarquia, né? Vamos pensar numa hierarquia. Você tem, sei lá, por exemplo, dentro da tradição, aí um núcleo mais antigo, obviamente, são os concílios ecumênicos. Estou falando aqui de quê? Estou falando aqui de Nicéias, estou falando aqui da Fórmula Calcedônia. Então, são os núcleos mais duros da nossa confissão. E tem, claro, a gente tem os documentos mais recentes, né, do cristianismo, enfim, que estão abertos à discussão, né, em vários níveis. Apesar de que eles, em certo sentido, né, sempre retomam a tradição anterior como lugar para continuar esse empreendimento. Mas o linguístico é secundário. O primário, sem dúvida, é o canônico. É a escritura aberta e a leitura canônica das escrituras. Ô Igor, deixa eu só... Não é complementar, mas puxar o negócio... Por favor, João, fica à vontade. Puxar a conversa para um lado, até por conta de algumas perguntas que eu recebi no e-mail. Assim, eu acho que a gente tem que ter um cuidado na leitura do Van Hooser, porque como a gente falou isso em tutorias e tudo, ele é muito prolixo na forma de argumentar, e ele vai argumentando, parece que em camadas, ele vai construindo o argumento dele de maneira, às vezes, muito lenta. Então, a gente se assusta quando ele faz uma menção, por exemplo, a um dogma de fé, a uma confissão, por exemplo. Fala, mas espera aí, então ele é confessional, ele está trazendo aqui pós-liberalismo, ele está discutindo toda essa questão pós-moderna, pós-liberal, e de repente ele tira da manga aqui uma confessionalidade muito forte. Então, como você falou, ele não tem vergonha de se assumir assim, apesar de discutir tudo aquilo que a filosofia, a teologia mais contemporânea tem discutido. Então, tomar esse cuidado na leitura do Van Hooser é importante, ter essa leitura cautelosa, lenta, né, ruminando aquilo que ele está falando, para você chegar no final do argumento, porque se a gente abrir o livro e tentar pensar algumas ideias ali, provavelmente a gente pode pescar aquilo que está no meio do argumento, e aí a gente pode ter problema. É verdade. Não, inclusive, é importante mencionar que o Van Hooser, gente, ele é um cara, ele tem um pé na hermenêutica, obviamente, e tem um pé na teologia sistemática. Ele não é necessariamente um cara, apesar de estar no campo hermenêutico, ele não é necessariamente um cara, é interessante isso, ele não é um cara da exegese bíblica, apesar de que ele reconhece e trabalha a gente costuma dizer, o teólogo sistemático, a matéria-prima do teólogo sistemático é o que os teólogos bíblicos estão produzindo. Mas é claro que ele, como um teólogo sistemático, ele sabe disso. Você não faz teologia cristã apenas trazendo a matéria-prima do que está sendo produzido no campo da teologia bíblica e simplesmente transplantar para dentro da teologia sistemática e dogmática. Ninguém faz isso. Não dá para fazer isso. Né? Por que não dá para fazer isso? Porque o campo da exegese é um campo a matéria é muito bruta. Né? E aqui você tem o quê? Você tem uma história teológica, né, que acolhe
de maneira muito conservadora, e isso é importante que seja assim, os avanços, ou nem não necessariamente avanços, mas as contribuições da teologia bíblica. Tá? Então, por exemplo, muita gente fica assim, vamos dar um exemplo. N.T. Wright é um cara da teologia bíblica. Aí ele vai lá e diz assim, não, porque Lutero não foi tão preciso quando ele falou de justificação, no sentido que ele trabalhou justificação assim. Olha, uma coisa é o N.T. Wright afirmar isso, e ele vai escrever muito para poder sustentar isso. Você pode falar assim ingenuamente que o N.T. Wright é um monstro. Que é Van Hooser, sei lá, para questionar N.T. Wright, apesar de ter um vídeo muito legal dos dois discutindo um tema muito bacana, né? Inclusive o título da palestra do Van Hooser é sensacional, ele foi muito criativo, ele botou como é que ele botou? Rights de N.T. Wright, rights and wrongs, né? Ele brincou com rights and wrongs. A palestra é bem interessante, porque o Will Wright sentado do lado dele, ele faz as críticas ao Wright, lá, principalmente na questão da justificação, né? E, gente, essa conversa de peixe grande, claro. Eu costumo dizer, é muita ingenuidade alguém querer abraçar a teologia do Wright sobre justificação do dia para a noite. Isso é muita ingenuidade, porque a gente tem muita gente grande do outro lado dizendo que ele também está errado. Então, isso é uma leitura que você lê, ouve, você até pode chegar à conclusão que algum aspecto do N.T. Wright está certo, mas a gente não lê a Bíblia assim. A igreja não lê a Bíblia assim. Isso é um equívoco, achar que a gente lê a Bíblia como indivíduos. Não, eu cheguei à conclusão que o Wright fala sobre justificação está certo. Aí você sai defendendo, pregando, convertendo todo mundo para o N.T. Wright. Isso não faz sentido. A gente não lê a Bíblia assim. A gente lê a Bíblia dentro de uma comunidade. Né? A gente caminha na medida que a comunidade caminha junto. Então, peraí, vamos dar tempo para ver se a igreja acolhe o que o Wright está dizendo, ou se, de repente, a gente pode ter uma síntese daqui a alguns anos. Então, você lê, você fala, poxa, bacana, trabalho excelente, põe na gaveta e espera. A gente não faz teologia comunitária assim. Meu livro, inclusive, eu falo sobre isso. Que um dos maiores equívocos que nós, protestantes, podemos cair, não porque o protestantismo ensinava isso, mas porque existe uma abordagem hiperprotestante, isso é tipicamente pós-moderno também, da gente achar assim, que a gente faz teologia como indivíduos. A gente não faz teologia como indivíduos, não. A gente faz teologia como comunidade. E nisso o Van Hooser é um mestre. Por quê? Porque ele vai falar, eu sou um protestante, mas ele fala, eu sou cristão. Então ele vai beber de inúmeras fontes dentro da tradição protestante, e para além dela. Olha, gente, a própria analogia de teodrama que o Van Hooser utiliza na obra dele, ele explicitamente fala, estou aqui me apropriando de um conceito que foi desenvolvido por um teólogo católico, que é o von Balthasar, que é todo o trabalho teológico do von Balthasar, que a propósito, olha como que o universo teológico é maravilhoso nesse sentido, que a propósito, o von Balthasar, apesar de ser um católico, tem uma enorme influência de um teólogo protestante que é o Barth. Olha como tem uma troca aqui, né, teológica, que transcende, inclusive, lealdades confessionais, mas, ao mesmo tempo, emergem dessas lealdades. Olha, o Barth só é o Barth porque ele foi um grande calvinista, nesse sentido, um grande reformado. Né? Aí você pode dizer, mas tem muita coisa dele que não é mais reformado. Tudo bem, mas ele faz menções constantes à tradição reformada, que, inevitavelmente, é a tradição que forjou ele. Né? Então, como que a gente lida com isso? A gente lida com isso reconhecendo que Deus está agindo nisso tudo, para produzir criatividade, novas sínteses. Mas, de novo, o Van Hooser só é bom, gente, porque ele é altamente leal à tradição que o formou, que é a tradição reformada. Mas é justamente porque ele é muito reformado que ele também navega na catolicidade da igreja. Navega nessa humildade que o Bavinck já dizia, de saber que Deus não depositou a totalidade da catolicidade da igreja em nenhuma tradição específica, mas também não é abrindo mão de uma tradição específica que você vai conseguir navegar na catolicidade. Essa é a ironia. Você tem que se posicionar dentro de uma tradição e, a partir dela, navegar nesse universo de possibilidades que a gente encontra dentro da tradição cristã, de riquezas que estão presentes em inúmeras confissões, e voltar para a sua tradição e falar assim, nossa, que legal, eu sou um reformado melhor, um metodista melhor, um anglicano melhor, justamente porque eu faço isso. Sou leal à minha confissão, mas reconheço que Deus deu riquezas a outras tradições que não deu a minha. Isso é maravilhoso. É um trabalho fácil? Não é. Mas é maravilhoso. Como diz um amigo meu, de tédio a gente não morre.